Sérgio Santana crava que Botafogo já está acertado com o Montoro, meio argentino de 18 anos do Vélez Sarsfield, que é tido como uma joia e considerado um novo Almada. E a mega cobertura do Seleção Sport TV sobre a classificação do Fogão contra a Laú, toda a repercussão do grupo, futuros chaveamentos, data do sorteio da Copa do Brasil, que é no mesmo dia da Libertadores e muito mais. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vambora pro vídeo. Da janela do início do ano e até mesmo da janela doméstica, a gente vê que o Botafogo está se organizando antecipadamente. E teve essa notícia aí do Sérgio Santana, do Montoro, né, que até é apontado como um novo Thiago Almada. Ele joga e tem características muito semelhantes ao argentino que foi campeão com o Botafogo no ano passado, e ele tem apenas 18 anos. Ele é reserva no Vélez, porque está fazendo essa primeira temporada, né, como a sua primeira temporada no time profissional, mas ele tem 3 gols na Libertadores, então ele é o reserva da Libertadores com mais gols. Aliás, Jéssica, só com uma pergunta que muita gente tem feito aqui, você me esclarecer. Ele poderia, se fosse contratado pelo Botafogo, jogar as oitavas, que é outra fase, né? Mesmo tendo atuado pelo Vélez. Poderia, é algo muito semelhante com o que aconteceu o ano passado com o Zorro, com né? o Damian. Isso. Com o Damian, que até não conseguiu jogar ali, né, porque teve a questão ali no... O Botafogo segurou ali os documentos, né, para venda, né? Mas ele poderia sim, porque agora vai ter novas inscrições, algumas mudanças, né, a partir das oitavas de final. Então é quando os jogadores, se eu não me engano, é a última oportunidade que tem de fazer essa troca entre clubes que estão disputando a mesma competição, né, a mesma edição da competição. Então teria essa possibilidade, mas acho que o grande destaque é que logo nessa primeira temporada dele entre os profissionais, ele já tem 3 gols na Libertadores, então é um jovem jogador, é o perfil que o Botafogo busca no mercado, até tem ali, né, na apuração do Sérgio, uma possibilidade de seguir o mesmo rumo do Almada, vem, veste a camisa do Botafogo, é lapidado aqui, e depois vai para o Lyon. Tem uma questão também, a gente não conseguiu ainda os valores, né, envolvidos nessa negociação, mas tem uma situação, e aí a gente tem que dar mérito também, né, para o scout do Botafogo, que não só vê a questão mais técnica dos jogadores, mas também as oportunidades de mercado, que esse vai ser o foco do Botafogo na janela de transferências, porque esse jogador, né, o Montoro, ele tem contrato com o Vélez até o fim do ano. Ou seja, tem uma situação mais clara e mais possível aí de repente, tentar um valor um pouco mais baixo, porque senão o jogador pode sair a qualquer momento. Então, os clubes já estão conversando, já estão negociando isso, e tem tudo, não vou dizer isso porque pode soar diferente aqui, mas as coisas podem mudar, né, do decorrer aí da negociação. Mas tem sim, né, o Botafogo já confirmou esse interesse, essa negociação, e pode pintar mais uma joia que se enquadra bem nos perfis técnicos, que é algo que o Botafogo vem buscando, e é uma joia, é um jogador que vai render também valores ali na frente, e tem essa situação de contrato, além de ter essa relação aí com a Argentina, né, de ser um novo Almada. E aí eu vou aproveitar para falar dos outros, Rafa. Inclusive dos devaneios. Para desespero do meu amigo Camilo Piero Machado, ele vai desligar essa live. Ele que é assíduo, né? Tá sempre ouvindo nossa live, nosso podcast. Um abração pro Camilo. Mas falar do nome CR7 novo, ele vai desligar. Mas desculpa, Camilo, vai lá. Vamos falar do que está quase acontecendo, tá, né? Realidade mesmo. O zagueiro Abner do Juventude está com a situação muito bem encaminhada já. Ontem o que passaram para a gente é apenas algumas situações jurídicas de contrato, alguns detalhes, mas a informação que a gente tem é que o Botafogo já negociou com o jogador, e a gente tem que destacar que o Botafogo tentou trazer ele de última hora na janela doméstica, não conseguiu, precisava fazer reposição, mas não conseguiu, e agora já se antecipou e
está nos finalmente aí para trazer o Abner, a expectativa até que ele chegue ao Rio ainda nessa semana. E aí a gente está falando também, né, de outra contratação encaminhada, que é o Caio, que é outro zagueiro, está no Krasnodar. O Botafogo já vinha monitorando ele há cerca de 3 anos. É um jogador que não é só zagueiro, como pode atuar como volante também, como primeiro volante, mas é uma outra oportunidade de mercado, porque ele já é um jogador que tem 29 anos, mas se enquadra naquilo que o scout, Mas né? Jéssica, Vai lá. desculpa te interromper de novo. Não, é só. Mas o Krasnodar não é da Rússia? Pois é, E tem aí? essa situação também. E a geopolítica? Então, não, mas nesse caso, não tem, o clube não está na lista de sanções, né, da relação lá Estados Unidos-Rússia. Então, é bem importante a gente destacar. Para não ter essa confusão, Rafa. né, galera? Exato. É um clube russo, inclusive é o time que joga o Vitor Sá, né, que alguns torcedores até têm saudade, inclusive deu uma entrevista pra gente no GE no último fim de semana. Mas não está na lista de sanções, então o cidadão norte-americano, no caso John Textor, e a empresa dele pode sim negociar com o Krasnodar. A gente não tem também ainda os valores envolvidos nessa negociação, mas é um jogador de 29 anos, ele até teria contrato por um pouco mais de tempo, mas vem como uma oportunidade de mercado enquadrado nessa situação. Olha, assim, é difícil não abrir o programa de hoje sem falar do Botafogo, né? O que o Botafogo fez ontem em campo certamente orgulhou muito o seu torcedor e fez com que o torcedor voltasse alguns meses no tempo, 5 meses no tempo, 6 meses no tempo, melhor dizendo, e relembrar a final da Libertadores. Foi um jogo um pouco diferente, as soluções foram diferentes ao longo da partida, mas a imposição, a garra, a vontade de vencer, a união de jogadores, a superação, tudo isso contou demais. E assim, a gente vai exaltar muito alguns jogadores, um deles a gente está vendo no telão agora, que é o Igor Jesus, e merece de fato. Mas eu queria chamar a atenção para o que o Savarino fez nos dois jogos. Muito bem. Tanto lá, no Monumental, jogando basicamente como um primeiro volante, porque o Arthur Jorge puxou o Marlon Freitas para fazer uma linha de 5 na defesa, ele ficou à frente da defesa, defendendo totalmente fora das características dele. E ontem, depois de um mês sem jogar, jogou de novo de volante, dessa vez ao lado do Marlon Freitas, em 2 linhas de 4, e defendendo muito bem, não deixando de se apresentar na frente para fazer as jogadas, inclusive a jogada do gol é um cruzamento dele, para o Igor Jesus marcar o gol. É um jogador que muitas vezes é silencioso, mas ele, para mim, foi tão ou mais importante do que Luiz Henrique e Almada na temporada do Botafogo no ano passado, e mais uma vez se provou um grandíssimo jogador ontem. E eu queria dar um salve para os jogadores do Botafogo, com essa imagem aqui, ó, que é a imagem do momento da expulsão do Monumental e o momento da expulsão de ontem, para mostrar como são eles que fazem tudo, que decidem, que tomam as decisões mais importantes do jogo. Por mais que tenha um treinador ali no banco, nessas horas são os jogadores que seguram a onda. Olha, quando o Gregory é expulso, o que acontece? Rodinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E ontem, diante da expulsão do Jair, a mesma coisa. Os jogadores se reuniram ali no gramado, ó, seguinte, vamos fazer aqui, você vai para lá, você vem para cá. E foi essa união que fez o Botafogo, com coração de campeão, avançar na Libertadores e se tornar uma grande ameaça para quem pegar o campeão no sorteio da próxima segunda-feira. Fala, Grafa, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Fala, Isaac, boa tarde, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, saúde. Baú já foi, né? O programa já foi. Mas eu tô com o Coutinho também, destacar o Botafogo, o próprio Savarino, que no ano passado foi um dos protagonistas também, mesmo que o destaque tenha sido para o Luiz Henrique e para o Almada. Ele foi crucial na campanha dos títulos do ano passado, e esse ano tinha-se uma expectativa muito grande em cima dele por conta da saída desses dois jogadores. Como é que ele reagiria? Ele seria a referência técnica da equipe? Ele começou o ano com uma certa dificuldade por conta da parte física, por conta da pré-temporada tardia que o Botafogo fez, por conta do Mundial. Mas ele voltou depois de um mês, fazer a partida que ele fez ontem, não tem como não destacar ele, o Igor Jesus também, mas o conjunto do Botafogo, que parece que gosta de começar a temporada na reta final do primeiro semestre, né? Mais uma vez está começando a crescer na reta final. E como você falou, vai ser páreo duro aí, classificando em segundo aí para quem vem da outra fase classificado em primeiro.
Já temos confirmados no pote 2, além do Botafogo, o Universitário do Peru, o Central Córdoba, ou o Flamengo, ou o LDU, né? Esse grupo está muito aberto, né? O São Paulo está no pote 1. São Paulo é um, né? Então, vamos começar pelos potes. Pote 1, Estudiantes da Argentina, que classificou em primeiro no grupo do Botafogo, River Plate. Pode ser Central Córdoba, ou Flamengo, ou LDU. Esse grupo está tudo aberto, entre os 3 primeiros. São Paulo, pote 1. Racing ou Fortaleza se enfrentam amanhã e o Racing, com um empate simples, já garante a primeira colocação do grupo. Atlético Nacional da Colômbia, ou Internacional ou Bahia, a definição sai hoje nesse grupo. O Atlético Nacional depende apenas dele. E Inter ou Bahia dependem apenas deles também para se classificarem. Quem venceu o jogo hoje no Beira-Rio avança, empate é do Inter. O Palmeiras, que já tem a melhor campanha da primeira fase garantida e joga hoje na despedida, na última dança do Estevão no Allianz Parque. Vélez ou Peñarol. E no pote 2 já temos o Botafogo, o Universitário, os times do grupo do Flamengo, Central Córdoba, Flamengo, LDU, o Libertad do Paraguai, que foi segundo no grupo do São Paulo, aí Racing ou Fortaleza ou Atlético Bucaramanga, o Atlético Nacional da Colômbia ou Inter ou Bahia, Cerro Porteño ou Sporting Cristal, o Vélez ou Peñarol. Sorteio na segunda-feira. Sem mais delongas, vamos ao jogo de ontem do Botafogo, que começou antes da partida com a recepção que a torcida alvinegra deu ao time. Quero dar um depoimento, inclusive, sobre como as fake news podem impactar nas pessoas. Começaram a circular fake news ontem. Podemos já rodar as imagens da Rua de Fogo. Começaram a circular fake news nas redes sociais que uma verdadeira batalha campal aconteceu do lado de fora, entre torcedores chilenos e alvinegros. E amigos meus que estavam preocupados com aquilo, que até deixaram de ir ao jogo ou atrasaram, quando chegaram lá encontraram uma grande confraternização com chilenos e brasileiros nos bares. Como a fake news, cara, como são malditos aqueles que espalham mentiras por aí. Espero que você não tenha sido impactado por isso. Ontem, a caminho do Newton Santos, meus amigos ficaram muito preocupados. Chegaram lá e viram um grande clima amistoso. E o Botafogo foi recepcionado dessa forma pela sua torcida. A casa estava cheia, estava lindo o estádio Newton Santos ontem. 36 mil pessoas. 36 mil pessoas. Com a torcida visitante fazendo barulho, presente no estádio, assim que é legal, que a gente gosta, né? Teve mosaico, como é uma tradição da torcida do Botafogo. Espetacular, né? Aliás, é um melhor que o outro desde os últimos 2 anos, né? É um melhor do que o outro. Esse aí, com direito o olho lá, é muito, muito bem feito, olha lá. É um melhor que o outro. O Botafogo dá aula de mosaico, né? No Newton Santos. É um melhor do que o outro. E aí veio a partida, cara. Marcada por muita tensão, né? Porque era um jogo eliminatório. Quem perdesse ontem ficaria pelo caminho. Exatamente. Foi um jogo tenso desde o início, né, Coutinho? O Botafogo tentava propor o jogo, o Laú se defendia, fazia muita falta, parava o jogo. O Botafogo teve essa chance com o Cuiabano, até que vem o lance da expulsão do Jair, que muda a cara do jogo. Mas até ali, o Botafogo teve essas oportunidades. A Laú tentava sair também sem muito sucesso, mas não deixava o Botafogo se estabelecer. Aí esse é o lance do Jair, que vai levá-lo ao cartão vermelho, e aí que muda a cara do jogo, toda a concepção, e começam a aparecer os destaques do jogo, na adversidade. Verdade. E, assim, chamou a atenção para mim como o time chileno parece que quando percebeu que ia ter que ser o protagonista do jogo, né? Não sabia bem o que fazer. Não sabia o que fazer, né? Não sabia bem o que fazer. Como você bem falou, Lédio, o início do jogo é um jogo que até surpreendeu a muita gente, porque se esperava, como o empate era da Universidade de Chile, se esperava esse é o gol, né? O Arthur, cruzamento do Savarino, jogada muito bem construída. Belo cabeceio, hein? E, aliás, é um ponto que a gente tem que exaltar, que o Botafogo ficou com um jogador a menos, mas não ficou marcando dentro da própria área, jogando por uma bola o tempo inteiro, não. O Botafogo até adiantava a marcação em alguns momentos. O Arthur se juntava ao Igor Jesus para pressionar. Inclusive, a origem do gol é assim. Eles pressionam, vem uma ligação direta do goleiro, o Vitinho rebate. E aí o Botafogo tem mais jogadores no campo de ataque, né? Para conseguir se conectarem ali. O Savarino recebe a bola do Arthur e faz o cruzamento para o Igor Jesus. Mas a Universidade de Chile começa o jogo até de maneira agressiva, né? Tentando marcar o Botafogo no campo de ataque, tentando ter a bola também. Era um jogo que não tinha dono até aquele momento.
Olha essa arrancada do Igor Jesus. Esse gol foi o melhor em campo. Esse gol vai ser anulado por um toque na mão dele, né? Revisto pelo VAR, o toque acontece, não tem nenhuma dúvida, pena, né? Uma pena. Mas assim, não apaga a arrancada, o pique que ele dá e a fome com que ele jogou ontem. Não, e o discernimento com a qual ele faz o passe, né, cara? A quantidade de contra-ataques que ele e o Arthur conseguiram ganhar duelo, mesmo em inferioridade, às vezes era 2 contra 4, 2 Foi uma contra 5. atuação monstruosa. Ele jogou. Eu vou te falar, se o Ancelotti, que estava lá, ainda fosse treinador do Real Madrid, ele não só convocava, mas pensava, quem é esse jogador aí que eu vou levar, cara? Vou levar pro meu time. Jogou demais. Eu destacaria mais. Ele jogou muito, foi o melhor jogador. Mas eu destacaria o Savarino, jogou muito bem também. Gregory é um monstro de jogador, é impressionante. Muito regular, né? Como ele é regular, como ele se adapta àquela função lá, ele consegue se desdobrar. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos. Eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sentiu, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês, melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. E o Vitinho, hein? Tem feito bons jogos o Vitinho. Perfeito. Bons jogos. Principalmente depois que o Arthur... O Arthur não, eu sempre chamo o Renato de O Arthur. Arthur também jogou bem. O Arthur jogou bem. O Renato Paiva fez com que ele atacasse mais vezes por dentro também, né? O Vitinho tem feito bem. Ele tá esse papel. marcando bem. Ele tá faz bem na gol, marca marcação. bem, sai pra atacar na hora certa, entende bem, tá se entrosando bem com o Arthur ali pelo lado direito. Mas acho que o Botafogo fez um jogo basicamente impecável quando ficou com a menos. Teve a bola na trave do Arangues no início do segundo tempo e depois uma cabeçada do Poblete que a bola passa na frente do gol. Mas, assim, muito pouco para uma equipe que teve um jogador a mais durante quase 90 minutos. Como o Botafogo segurava a bola na frente no final, cara. Embora o Botafogo tenha jogado muito bem e as entrevistas foram curiosas, porque os jogadores falaram abertamente sobre isso. Como, por acaso, o Botafogo, a exemplo do que havia feito no Monumental, jogou até melhor quando teve um a menos. Mas eu queria saber do Grafa. O que você acha que o Jair vai ouvir? Roda a imagem. O que você acha que o jovem Jair vai ouvir por causa de uma expulsão que não poderia ter acontecido, né? Foi uma expulsão muito tola, como foi também tola do Gregory no comecinho do jogo lá em Buenos Aires. Ele deve agradecer muito aos companheiros por ter conseguido a vitória, por ter conseguido a classificação, porque realmente se não consegue a classificação, cairia tudo nas costas do garoto, né? Por conta da expulsão. E um lance ali totalmente... alguns segundos ali, milésimos de segundos, que você perde o time do jogo, porque ele tá com a bola dominada, adianta. Você acha que a ansiedade... Ansiedade, medo de perder a bola, de ter o contra-ataque. Acho que por ser um jogador de defesa tá saindo ali. Mas são coisas que acontecem na vida dos atletas, principalmente dos jovens. Né? Acho que o Botafogo tem que ter paciência, o torcedor tem que ter paciência com o atleta, que é uma promessa, é um jogador que pode ajudar muito o Botafogo.
mas passa milhões deve estar passando ainda milhões de coisas na cabeça dele ainda. Imagina como é que foi a noite desse menino, como é que foi a ansiedade dele até o final do jogo, esperar o apito final para decretar a vitória. Mas não pode sacrificar de maneira alguma. Excesso de vontade ali no lance, queria sair jogando, ajudar a equipe e acabou prejudicando. Cara, e assim, o Renato Paiva, que é telespectador do Seleção, já tinha participado do programa quando era treinador do Bahia e volta amanhã ao Seleção. Ele é nosso convidado especial. A gente vai falar, evidentemente, da rodada no programa de amanhã e muito com ele também. O crescimento sobre o crescimento do trabalho dele. Está muito bem. Cada vez ajustando mais o Botafogo. Engraçado que 2 semanas atrás a galera queria demissão depois de 10 jogos, mas é o torcedor, enfim, é o jeito do torcedor, é a cobrança. Agora, a gente tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, cara. E o time tem evoluído. Tudo bem, perdeu pro Capital, era um jogo à parte, estava resolvido. Empatou com o Flamengo, fez um jogo bem equilibrado com o Flamengo. Muito bem. Tem e assim, crescido. Légio, pra mim, a evolução do trabalho, como você está citando, é nítida. Por quê? Nítida. Você olha o Botafogo do início, os primeiros jogos com o Renato Paiva, era um time que se entendia exatamente como o time queria atacar, como queria jogar, mas era um time que tinha problemas para recompor, tinha problemas quando tinha que marcar mais atrás, às vezes não tinha uma marcação tão firme, às vezes os setores não ficavam tão próximos. Isso foi melhorando com o tempo. A gente olha, por exemplo, o Botafogo e Inter. Foi um jogo em que o resultado foi 4-0, mas foi legal que o próprio Renato Paiva citou. Olha, hoje o resultado foi melhor que a atuação. E ele tinha razão, porque se a gente pega o primeiro tempo daquele jogo, o Inter, até o Botafogo fazer o segundo gol, era inclusive superior ao Botafogo na partida. E o time foi se corrigindo ao longo do tempo. O jogo de ontem, pra mim, cara, não existe uma equipe. O time pode ter caráter, pode ter personalidade. O Grafa pode falar isso muito melhor do que eu, vivenciou vestiário. Profissional, sabe muito bem o que é isso. Pode ter vontade, pode ser unido. Não existe um time com jogador a menos, desde os 15 do primeiro tempo, conseguir competir, conseguir jogar da forma que o Botafogo jogou, sem ser organizado. Só a vontade, cara, quando bater 20 do segundo tempo, 25, você vai morrer. Vai ficar pregado, você não vai conseguir mais competir. Isso não aconteceu com o Botafogo ontem. Por quê? Porque tinha organização. Quando o Botafogo, o jogo estava 0-0, o Botafogo estava jogando ali com as 2 linhas de 4, mais o Igor Jesus na frente. O Arthur, várias e várias vezes, subia a pressão junto com o Igor Jesus. E aí o jogador que estava mais próximo do setor do Arthur dava uma chegadinha para o lado para ocupar aquele setor. Depois do 1-0, o time passou a defender mais próximo da própria área. Mas sempre com os jogadores de lado de campo impedindo que os laterais saíssem muito para fazer a marcação longe da área e se distanciassem dos zagueiros. Quando tinha a bola, aparecia a gente para jogar. O Marlon Freitas, por exemplo, que era o primeiro volante, finalizou uma bola, quase fez um gol no segundo tempo. No contra-ataque do Botafogo. Também. Então, assim, não é só caráter, não é só entrega, não é só companheirismo, né? É aquela fortaleza dos jogadores. Há também organização. Esse time está crescendo, o trabalho está crescendo. E eu me sinto até constrangido de fazer uma análise sobre quem completou ontem 16 jogos. 16 jogos. Chegou já com a temporada em andamento, mal teve tempo, assim, de ter período para erro, porque, cara, é fundamental, né? Tentativa e erro no começo de trabalho. Mal teve tempo. Já estreia, fez um amistoso com o Novo Horizontino, já estreia contra o Palmeiras em São Paulo, no Campeonato Brasileiro, testando um time que tinha Patrick de Paula como uma novidade. Jogou bem. Implementada por ele, depois já não deu mais tanto certo, ele foi para outro rumo. Aí ele vai perder Savarino. Matheus Martins. Perde a zaga titular, né? Não tem Bastos nem Barbosa, começa a dar jogo para os jovens, que demoraram um tempinho para se firmarem no time. Aos poucos o Marlon foi ganhando corpo, arrumou a solução do Cuiabano ali pela esquerda. Eu não estou aqui dizendo que ele é um gênio. Ele não é nem um gênio e também não era um idiota, como muita gente fazia supor. Pelo comecinho do trabalho dele, e insisto, cara, não tem margem para erro, para tentar um esquema que não funciona. É futebol, nem tudo que você vai testar vai dar certo. E olhando hoje, eu acho que claramente houve um exagero de quem pintou ele como alguém assim, incapaz de dirigir um time campeão da América. Insisto, acho que ele não é um gênio. Oi? Errou. Quem pensou isso? O Botafogo está vivo em todas as competições. Vive em todas as competições. Está vivo em todas as competições. E foi ganhando corpo, né? Assim, 16 jogos, gente. 16 jogos. 16 jogos. E se você tem uma dificuldade para olhar o jogo taticamente, como o Coutinho analisou agora, muito claramente, mas tem gente que não consegue, enfim. Pega individualmente, jogador a jogador, todos cresceram. Sim. Todos cresceram no último mês, digamos assim. Vitinho,
os dois meninos da zaga, que o Jair ontem teve esse problema, mas estava jogando muito bem. O David Ricardo, Barbosa ontem não estava 100%. Igor, sustentou. Jesus, Alex Tete, cara, todo mundo. Gregory, Marlon Freitas. Não estou dizendo que o Botafogo é uma seleção, estou dizendo que os caras voltaram a jogar bem. Claro. Voltaram a jogar bem. Isso é claro. Isso não é só mérito deles e mérito do treinador. O treinador potencializou, está potencializando todo mundo de novo, cara. E tem jogadores nesse meio aí que chegaram esse ano. Claro, David Ricardo, Jair. E o banco, que vai se adaptar, é o time campeão da Libertadores brasileiro. Arthur. E o banco é muito jovem. O banco do Botafogo esse ano, diferente do ano passado, ele é bom tecnicamente, mas ele é muito jovem. Então ele tem que lançar aos poucos os meninos. Então ele tem todo um contexto. Ele tem uma base do ano passado, mas é equipe diferente, que atua de forma diferente, que chegaram jogadores diferentes. A gente sabe que o Arthur não é o Luiz Henrique, é o Arthur. Não existe outro Luiz Henrique na América do Sul. Não existe outro Almada, não existem jogadores iguais. Aí tem que se readaptar. E o trabalho do Paiva, que já teve um bom trabalho no Bahia também, chegou sob muita desconfiança no Botafogo. Tá mostrando, tem que dar tempo. Aquele negócio que você falou, Lédio. A gente tem que ter paciência. O torcedor, a gente entende que o torcedor é emoção, que fala com o coração, quando a equipe não joga bem, perde. Mas tem que ter... Mas tem uma cultura da impaciência, assim, parece que assim... Não, hoje é tudo para hoje. Todo mundo tem direito a um dia ruim, a uma semana ruim, a um momento ruim, né? Todo mundo. Não é possível que você, na sua profissão, não tenha um dia ruim. Não é possível. Senão você seria o Lédio Carmona. Que tá não, muito pelo contrário. Todo mundo tem direito a um dia infeliz, a um dia ruim. Mas no futebol, cara, não tem margem. Assim, se você tem 1, 2 jogos ruins, você já vira um imbecil aqui no Brasil. O torcedor, você até entende que o torcedor está torcendo, ele não trabalha com isso, ele está torcendo. A profissão dele é torcer. Então, a palavra já diz, torcer, ele está torcendo. Agora, o cara da imprensa, então, eu já vi muita gente falar, quando o Paiva chegou, começou a dar errado, porque ele trabalhou no Toluca, ele ficou em primeiro lugar na classificação geral da Liga Mexicana, que é um campeonato dificílimo. Aí vai pro mata-mata eliminado, o trabalho dele foi ruim. Cara, ele foi o primeiro no geral, cara. Aí é o mata-mata. Acontece. Tudo pode acontecer. Pô, aí o trabalho dele não foi bom no Toluca. Vai nos mexicanos e pergunta se o trabalho dele não foi bom. Cara, eu queria falar um pouco da torcida do Botafogo, porque ela faz parte desse coração de campeão. Não é só o dono que comprou, o dinheiro que injetou, os jogadores que entram em campo, né? A torcida do Botafogo fez no ano passado a maior invasão internacional em número de gente da história do futebol, né, da qual se tem notícia, a qual eu venho chamando de a invasão monumental. E por que eu falo dela? Porque é uma torcida que se habituou a ser achincalhada, né? Falar da torcida do Corinthians, do Flamengo é chover no molhado. Fala-se o tempo todo da fidelidade dos corintianos, de como eles lotam estádio, da grandiosidade, de como o Flamengo movimenta a gente, Brasil afora, dos vascaínos, de como os vascaínos há anos carregam o time nas costas. E o Botafogo é zoado. É a torcida que cabe em Kombi, que é a torcida do Chororô. Então eles se habituaram a ser muito esculachados, na minha opinião, ao longo dos anos. E olha o que essa torcida fez no ano passado. E ontem... eu não estava no Newton Santos, mas vendo pela televisão, no momento da expulsão, que é um momento tenso, a torcida do Botafogo se inflamou, cara, para apoiar o time. Foi bonito aquilo, cara. Então, assim, o coração de campeão não é só do time, cara, é do Botafogo como um todo. A torcida é muito, muito forte nessa caminhada do Botafogo. Ontem é um momento duro, cara. Joga ontem muito duro, ontem da expulsão, cara. E a torcida enlouqueceu no bom sentido, né, diante da expulsão do Jair. A torcida é apaixonada por esse Botafogo. Pelo clube, sim, mas por esse time. Esse time deu alegrias para a torcida que ela nunca imaginava ter nos últimos anos. E ela vai levar sempre no colo esse time, cara. Ela vai levar. E assim, se não houver esse comportamento nesses momentos de dificuldade, o jogador, ele também ele fica fica sem ter de onde tirar força, né? Porque, cara, deve ser muito sacrificante, né, Grafa? Você jogar com o jogador a menos desde os 15, desde os 25, 26 minutos ali do primeiro tempo, um jogo tenso, um jogo que te estressa mentalmente, que você precisa vencer. Se você não vencer, você tá fora. Mentalmente, o estresse é muito alto, porque você tem que se desdobrar, jogar fora da posição, como o Savarino jogou, recompor, jogar e repetir o que foi feito na Libertadores ano passado. Não é fácil, não. Vai muito também do adversário também, que teve que... A Universidade, quando viu que tinha que ser protagonista, se complicou no jogo. E o Botafogo conseguiu assimilar bem a situação, assim como foi o ano passado contra o Atlético.
mas mentalmente o apoio do torcedor faz muita diferença para os jogadores em campo. Essas imagens aí que você viu, fake news, eu sou um cara que eu vejo rede social o tempo todo. Eu estava vendo. A única imagem que eu vi de rede social era um torcedor da Laú. Eu vi essa também. Da Laú, passando no meio da torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo começou a perturbar. Pô, e aí alguém deu uma ideia para ele, cara, tira a camisa e sai daqui. Foi o que o cara fez. O cara tirou a camisa, seguiu o caminho dele, procurando o grupo dele de chilenos, ele estava perdido, tirou a camisa e foi. Ninguém agrediu o cara. Ninguém agrediu o cara. Não, ele foi aconselhado a tirar a camisa. E ele seguiu. Eu não vi nenhuma outra imagem de nenhum conflito. Não, começaram a circular informações falsas, né? Meus amigos estavam ao caminho do jogo, né? Grupo de torcedores e tal. E começaram a circular informações falsas de que estava um banho de sangue lá de fora do estádio. Isso e aí começou o papo, gente, então, ó, não saiam agora, não saiam agora. Aí um decidiu ir mesmo assim. Falou, ó, galera, tô chegando aqui, tá tudo na maior paz aqui. Inclusive, tô vendo o chileno bebendo junto com o brasileiro, tudo na maior paz aqui do lado de fora. Venham. E meus amigos chegaram até atrasados, porque estavam circulando informações. Mas é isso, é o perigo do dia de hoje, das fake news. E isso tem muito a ver com como as fake news elas são formadas, né? As pessoas pegam ali algumas informações que são verdadeiras. O que tinha de verdadeiro? Tinha muito chileno sem ingresso, né? Uhum. Os caras fizeram aquela recepção maravilhosa pro time na véspera. E no ano passado, o último episódio que a gente teve assim no Rio de Janeiro foi trágico, né? Foi. Com a torcida dos torcedores do Penharol ano passado, também vieram em maior número em relação à quantidade de ingressos. Então aí você tem o somatório dos fatores determinantes para quem gosta de espalhar esse tipo de informação. Mas que bom que nada disso aconteceu. E, realmente, a torcida do Botafogo tem que ser muito exaltada nesse sentido, né? Porque você, precisando vencer um jogo dentro de casa, perde um jogador na metade do primeiro tempo, cara, qualquer um bota a mão na cabeça e pensa assim, já era, cara, não vai dar. O jogo tava duro. Sim, tava duro. Não era o jogo que o Botafogo tava dominando amplamente, era pau a pau o jogo. A partir dali que o Botafogo começou a jogar melhor. E aquele coitadismo, aquele derrotismo, né, que é o estereótipo, tá sendo chutado pro lado, né, cara? Tá sendo chutado já América, não é de hoje, brasileiro, né? Se, sei lá, 4 meses alguém falasse o Ancelotti vai assumir a seleção brasileira e estará no Newton Santos, observando Botafogo e Laú. A gente ia dizer, fake news, para de fake news, né? Mas aconteceu. E o Igor Jesus aproveitou a chance e mandou um baita alô Ancelotti. Ontem no Newton Santos. A atuação dele ontem foi uma... É claro que nenhum jogador vai ser convocado por um jogo, mas ele já tem um histórico de seleção, chamado pelo Dorival Júnior. Ninguém considerou injusta a ausência dele na lista de segunda-feira, bom deixar claro, né? Não vamos ser oportunistas aqui. Não. Ninguém na segunda-feira. Cadê o Igor Jesus? A gente está comentando. Ele já tinha saído da lista porque o começo da temporada dele não foi das melhores. Exato. Estamos comentando que a atuação dele ontem, diante do olhar do Ancelotti, foi fantástico. Pode contribuir para recolocá-lo no radar, porque a gente tem uma carência grande nessa posição e ele jogou muito ontem, Grafa. Jogou muito, Grafa. Pela situação do jogo, a dinâmica dele, né? Um jogador muito raçudo, muito forte fisicamente, tecnicamente tem boas decisões e vive um momento bom, está recuperando um bom futebol que o credenciou a chegar à seleção ano passado. E, consequentemente, com a subida de produção do Botafogo, ele vai subir de produção também, e certamente ele está no radar do Ancelotti. O Ancelotti estava lá ontem no Newton Santos, acompanhou. Certamente ele já deve ter ouvido falar dele, já sabia, já tinha... Ele estava na pré-lista até. Isso, ele estava na pré-lista, então, ou seja, ele só ratificou ali. Certamente, se ele continuar mantendo esse bom momento, jogando bem, não só marcando gols, mas jogando bem, a próxima convocação ele pode ser uma das novidades. O papo pré-programa que a gente estava tendo sem os microfones era de que estávamos decepcionados com o nível técnico do Campeonato Brasileiro. Já falei isso aqui. Nessa rodada, então, os jogos foram terríveis, muito né? Ruim. Galo e Corinthians... o Brasileirão está em segundo plano ainda, por conta essas 10 primeiras rodadas, se a gente analisar... Ele é contaminado pelo calendário. O calendário de Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil também, acaba nessas primeiras rodadas, 10, 12 rodadas, que pode definir muita coisa no campeonato, mas os clubes ainda têm a mentalidade, o campeonato é longo, dá para recuperar. E a gente já vê que a briga está mais restrita na parte de cima. Ou seja, mas é normal a cada ano, por conta do grande número de vagas nas Copas, nos jogos de Sul-Americana e Libertadores, consequentemente Copa do Brasil,
que o brasileiro, as primeiras rodadas, fica em segundo plano. Mas eu pergunto, porque ele nunca tinha visto um jogo na América do Sul, nunca foi ao Maracanã, vai hoje pela primeira vez, inclusive, nunca entrou no Maracanã, nunca tinha entrado no Newton Santos, nunca tinha visto um jogo aqui na América do Sul. O jogo de ontem, para vocês, teve um bom nível? Algo além do Igor Jesus que ele possa ter observado ali de útil para o trabalho dele? Eu acho que individualmente, sim, ele viu alguns jogadores muito interessantes, alguns que ele já conhece, por exemplo, o Alex Telles é um jogador que ele conhece, com certeza. Agora, o Gregory é um jogador que ele até porque joga na mesma função que ele jogava, né? Vou te falar que a convocação, para mim, deixou bem aberta a posição de goleiro. O John tá no bolo, para mim. Tinha muitos jogadores estrangeiros em campo que não valia o Savarino, infelizmente, ele não pode pensar no Savarino. Mas assim, o John tá no bolo. Eu acho que tem um jogador que o Led destacou, que talvez não seja tão falado, mas que joga numa posição em que é carente da seleção. Não tem unanimidade. O lateral direito, o Vitinho. O Vitinho, sim. Vitinho jogou, por exemplo, Premier League já. O Ancelotti talvez tenha algum conhecimento do Vitinho. Por já tê-lo visto jogar a Premier League. Inclusive, se eu não estou enganado, quando ele treinava o Everton, o Vitinho já jogava já a Premier League. Posso estar enganado nisso. Eu queria saber a opinião dele sobre o Gregory. Até pela posição dele. Você acha que ele conhece o Gregory? Não, acho que ele passou... Não, ele conhece porque ele viu... ele viu 1 minuto do Gregory na final. Inclusive, ele comentou. O Kalash fez uma pergunta para ele na coletiva 2 dias depois. Ele falou que viu o lance. Ele chama até de... Até porque o time dele iria enfrentar, né? O campeão sul-americano. E ontem... Possivelmente, né? Faltou combinar com o Pachuca. Mas o time dele iria enfrentar o campeão sul-americano. E ontem ele viu uma atuação fabulosa do Gregory, mais uma. Infelizmente, o próprio Marlon também vem fazendo 2 anos e meio de Botafogo muito, muito consistente, com muita regularidade. Mas é uma posição que a gente tem muitas opções, né? Essa posição, inclusive, ficou de fora nessa lista o João Gomes, por exemplo. O jogador que ele mais conhecia ontem era o Alan. Que ele treinou no Napoli e no Everton. O PC está me lembrando aqui, o PC Vasconcelos. O jogador que ele mais conhecia, que entrou no segundo tempo. É tudo novidade para ele. Ele tá com o trabalho que todo mundo queria, viu? Treinador da seleção, turistando no Rio de Janeiro, recebendo para isso e vendo jogador. Agora, meu filho, quando o bicho não está pegando assim, tem uma hora que vira um inferno. Mas ele vai passar por isso também. A hora que chegar o dia 5 de junho... mas esse começo está sendo assim, ele está conhecendo, vai conhecer. E assim, tá mó lua de mel, né? Normal, até estrear, né? Agora, aí já leva uma porrada em Guayaquil, já empata em São Paulo com o Paraguai. Você tá pessimista? Não, a seleção brasileira, ele vai mudar da água pro vinho com 3 treinos a seleção? Agora, o começo dele é forte. Agora, se ele consegue 2 vitórias, então... eu acho que tem um detalhe. A honeymoon vai... Gente, aqui a gente costuma ir... Aqui a gente tem pouco meio termo, né? Aqui só tem 2 categorias para técnico. O Renato Paiva é o grande exemplo. Ou ele é uma besta ou ele é um gênio. Não tem meio termo aqui no Brasil, né? Para técnico. Não tem. Então, por enquanto, ele está na categoria gênio. Toma 2, 3 porradas, eu só acho já vai para a categoria besta. Fora Ancelotti, para que trazer estrangeiro? Era melhor ter trazido o Jorge Jesus. Era melhor ter trazido o Jesus. Não conhece nada do futebol brasileiro. O Dorival estava melhor. Agora, eu acho o seguinte, tem um detalhe que a gente tem que se atentar, que não há tempo para teste, né, gente? Vamos combinar que a gente está 1 ano da Copa do Mundo. São 4 convocações até a Copa do Mundo. Quem não foi testado até agora, mas aí, por exemplo... dificilmente será, né? Exatamente. Quando a gente pensa em... ele foi lá observar quem? O jogo de ontem é o Igor Jesus. Foi ver o jogo. Acho que ele não foi também acho. Eu acho que a saída dele aos estádios tem a ver, é claro, com observar jogador. Ele está fazendo uma imersão ao futebol brasileiro. Ele quer entender como a gente lida com o futebol. Como a comunidade do futebol brasileiro lida com isso. O torcedor... a imprensa, os jogadores que não são convocáveis, como as equipes de fora do Brasil encaram equipes brasileiras, o comportamento da torcida quando ganha, quando perde, tudo isso é muito importante para ele. E você jogou em vários países diferentes, né, Grafa? Você sabe que a cada lugar que você vai tem isso. Até aqui dentro do Brasil mesmo tem isso, né? Em alguns estados que você acaba andando. Então, eu acho assim, por mais que a gente tenha esse anseio, e talvez nas próximas convocações a gente veja até alguma novidade do futebol brasileiro, por que não? Mas eu acho que o espaço para teste vai ser muito pequeno pelo pouco tempo que a gente tem até a Copa do Mundo. O teste, entre aspas, nessa convocação é o zagueiro, né? O Alexandre Ribeiro. E que ele conhece, porque ele jogou e enfrentou. Outro ponto importante, ele viu um jogo ontem que ele não vai ver com frequência no Campeonato Brasileiro.
A velocidade do jogo, o nível do jogo, a intensidade do jogo. Tipo de arbitragem. Arbitragem também. Quando ele começar a assistir uma sequência de uns 5, 6, 7 jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai tomar um choque de realidade. Vai mesmo. Pelo que ele acompanhou na Europa, essa vida toda dele como treinador, como jogador, a intensidade que se joga lá e o que ele vai ver aqui no futebol brasileiro. Certamente ontem ele deve ter prestado atenção no Marlon, no Gregory, no próprio Igor Jesus, no próprio John, e depois ele vai pedir para o pessoal da comissão dele, me mostra mais alguns jogos desses jogadores, desse ano, da temporada passada, como eles jogavam, se pode encaixar no meu sistema de jogo ou não, porque ele não vai conseguir fazer teste. Se ele chamar um ou outro, vai ser porque esse jogador joga da maneira que eu gosto, da maneira que eu preciso. E vai ser chamado. Só que eu acho que ele vai ter um choque de realidade quando ele começar a ver os jogos do Campeonato Brasileiro. No outro jogo do grupo, numa noite bem emotiva para o Estudiantes, porque morreu ontem o Juan Ramon Verón, pai do Sebastián Verón, ídolo do Estudiantes. O Verón filho é Labrujita, o pai é Labrurra, o pai foi tricampeão da Libertadores com o Estudiantes e o filho ganhou a 4ª, né? Então, assim, ele é mais vitorioso do que o filho, embora a gente dê muito cartaz porque o filho jogou no futebol internacional, jogou na Premier League, etc. Mas o pai é um grande ídolo da história do Estudiantes, morreu ontem. E nesse dia o Estudiantes foi a campo e confirmou a primeira colocação do grupo. Roda os gols da vitória sobre o Carabobo, foi 2-0. O Cetré e o Luciano Jiménez marcaram os gols e depois eu mostro como ficou o grupo A. Casa cheia, noite de homenagens e 2-0 Estudiantes. Um time, não vou dizer que é bom, mas é um time muito competitivo, Estudiantes. E sabe jogar a competição, e é difícil jogar nesse estádio aí, cara. Não é fácil, não. Olha, esse goleiro do Carabobo, pelo amor de Deus. Não, vou te falar, é um time que eu não quero pegar no sorteio, não. É bom evitar, cara. E decidindo lá ainda? E decidindo lá, Obrigado, cara. prefiro pegar uns outros aí, que vocês me apresentem aí, que sejam primeiros. Inferno isso aí, cara. Não é fácil, não. É só ver o que fez aqui no Rio, pô. Não, vou te falar, digamos que passe hoje o Central Córdoba em primeiro do grupo do Flamengo. Eu prefiro pegar o Central Córdoba que o Estudiantes. Sem dúvida. Mata-mata. O Estudiantes tem um time melhor. Ainda que eles tenham somado 4 pontos contra o Flamengo, eu prefiro pegar o Estudiantes. Para os brasileiros, uma pergunta. Para os brasileiros, é melhor passar o LDU ou o Central Córdoba? Para mim, é LDU. O Central Córdoba é melhor que a LDU. Eu também acho. Agora, a LDU tem altitude. Apesar de que também não... Se a gente pega o jogo contra o Flamengo como exemplo... Mas na bola o Central Córdoba é melhor. É melhor, é mais fino, mais organizado e acho que individualmente também tem jogadores que vivem a melhor fase. É isso. A possibilidade de ter Botafogo, Inter e Flamengo em segundo é grande, né? É. Botafogo já é o segundo. Botafogo já é o segundo. Botafogo já é. Cara, o Inter ou o Bahia devem ser segundo, né? Porque o Atlético Nacional dificilmente vai perder a chance hoje de ser primeiro. A possibilidade de ter um duelo brasileiro ou 2 duelos brasileiros na próxima fase já é grande. Fortíssima. Ano passado a gente já teve Palmeiras e Botafogo, né? Sim. E na sequência, Palmeiras e São Paulo. Botafogo e São Paulo. Fortíssimo. Sorteio é segunda-feira, cara. Esse sorteio cara, aliás, no mesmo dia, sorteio da Libertadores e da Copa do Brasil. Copa do Brasil é pior ainda, porque é todo mundo no mesmo você pode globo. pegar. Esse é legal se sair o mesmo confronto. E tem chance de acontecer. Claro que tem. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo tem o Instagram do nosso canal, tem o canal Reserva e tem o canal de React de torcedores, né? Aqui em cima, Live Pix. Tem aqui embaixo também o link da nossa loja patrocinadora do canal, que é a Jet Sport, né? Cupom Notícias do Fogão 10 para quem quiser desconto aí. Quem quiser mais desconto ainda, vire membro. Membros têm descontos exclusivos nessa parceria com a Jet Sport. 4 planos de membros de 3, de 5, de 15, com 3 ou 5 reais, valores simbólicos, menos uma coquinha KS e que uma coxinha na rua, uma vez no mês, você já paga, né? Economizando isso, você já paga aí o valor do plano de membros e ajuda muito o canal e ganha cupons exclusivos na Jet Sport. Ali em cima o e-mail do canal, rafoguense10@gmail.com, e-mail de contato. Quiser fazer uma parceria, um jabá, um merchan no canal, manda por lá. Convidar para uma live, manda por lá. Convidar para um evento, né? Tamo junto, chama lá também que a gente vai. E é isso. Também é o nosso Pix do canal, tá? Mande aí qualquer contribuição pra gente. Aqui em cima, Live Pix. Tamo junto sempre. Um abraço a todos. Partiu. Até o próximo vídeo.